certinho? Ô, gente, boa noite. Nós estamos aqui na casa de Francisco, né? Hoje, dia 2 de dezembro de 2024. Nós vamos dar início a mais uma reunião do estudo dos princípios da doutrina, que o Paulo está fazendo esse estudo para nós, né? De 15 dias. E o tema ainda, né? Graças a Deus, é reencarnação. Então, Paulo, acho que hoje já é o terceiro dia, né? Terceiro dia, terceira reunião, em que a gente faz o estudo da reencarnação. E hoje o tema, reencarnação e as pesquisas científicas. Então, quem vai fazer o estudo para nós é o Paulo Neto, né? Além de palestrante espírita, ele é um pesquisador, né, de nome na doutrina espírita. Vamos então elevar nosso pensamento em prece, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade amiga, aos mentores dessa reunião, pela oportunidade de estudo. Pedimos o amparo, o auxílio dos nossos mentores, para que possamos compreender o conteúdo da noite e que esse conteúdo possa ser, por dentro de nós, um verdadeiro pão espiritual. Pedimos ainda a intuição, o amparo dos mentores, ao nosso professor da noite, ao Paulo Neto. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva a todos aqui presentes e que essas bênçãos se estendam a todos que estão vinculados a essa reunião e a todos que vão acessar essa reunião em casa, assistindo, que possam receber as bênçãos deste momento. Assim seja. Ô Paulo, então, fica à vontade. Muito bem. A palavra é sua. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Aí os internautas que futuramente vão assistir um olá, porque eu não posso dar boa noite, não sei que hora que eles vão assistir, né? Então, como a Raquel disse, nós estamos desenvolvendo os princípios da doutrina espírita. E o tema nosso é a reencarnação. Nós já falamos reencarnação no cristianismo, que é o primeiro estudo. Depois nós falamos na reencarnação dentro da codificação, né? E agora nós vamos entrar na reencarnação e as pesquisas científicas, né? Então, cada coisa no seu lugar, mas uma coisa complementa a outra, que te dá uma visão bem mais abrangente, né? Do que a gente possa, de início, pensar. A nossa frase inicial é de Kardec. As descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-lo. Não destroem senão que os homens edificaram sobre as ideias falsas que se fizeram de Deus. Então, a doutrina espírita não teme a ciência. Esse é um ponto importantíssimo, né? A nossa percepção é que quanto mais a ciência avançar em conhecimento, mais vai comprovar os princípios da doutrina espírita. Então, nós não tememos a ciência, né? Muito antes, pelo contrário, nós até chamamos, que se vem a nossa, se vocês quiserem, não tem problema, não tem mesmo, né? Bom, nós vamos desenvolver a recordação espontânea de vidas passadas, a recordação induzida a vidas passadas, a confirmação da realidade da regressão, outras pesquisas ou fatos que comprovam a reencarnação. Somente pela reencarnação é que se tem uma explicação lógica, aceitação por cientistas, primeiro passo para o conhecimento da ciência. Então, são os tópicos que nós vamos trabalhar. Recordação espontânea de vidas passadas. Alguns cientistas têm se dedicado a pesquisas de casos de crianças que se lembraram espontaneamente de episódios de uma vida anterior. Embora tenha alguns casos de pessoas adultas, mas tem um grupo de cientistas que focam nas crianças. Por que focar nas crianças? Porque a criança ela não tem muita informação para ficar criando as coisas, imaginando, inventando histórias, né? Ou ler num livro e começar a reportar aquela história do livro como se fosse dela, deu para entender? Então a criança é muito autêntica. E não é só o relato delas que serve de base. Elas vão relatar e eles vão atrás das pessoas que essa criança falou, das informações. Meu pai morava na cidade tal, vou na cidade tal para comprovar. Então, é todo um caráter científico, né? Só de ouvir e estou aceitando também não, né? É critério mesmo, né? Então, a razão mais forte, né, para escolher as crianças é que elas são mais autênticas no que dizem e por quê. Na maioria das vezes, né,
sequer tem um mínimo conhecimento daquilo que estão descrevendo sobre sua vida anterior. Ok? Resumindo o que nós falamos. Podemos citar Dr. Ian Stevenson. Esse aqui talvez um dos mais renomados cientistas, né? Já desencarnou em 2007. Ele é psiquiatra, médico, né? Psiquiatra canadense. Foi chefe de divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos. Então, é uma pessoa assim, de posição, né? Bem científica mesmo. E o trabalho dele em pesquisa de reencarnação durou meio século de estudo. Pouco, né? Pouco. Bom, ele pesquisou e arquivou mais de 2.500 casos. Né? Só ele. Então, na sua maioria, de crianças que em dado momento de suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passaram a dizer que tinham sido outra pessoa em outra vida diferente daquela que ela está passando, claro, né? Lembrando com impressionante nitidez de fatos e situações vividas, assim como o nome de pessoas e cidades. Essa recordação, gente, não é toda a vida passada, não, tá? São flashes da vida, tá? Às vezes a família que estava, o marido, os filhos, a cidade, são fragmentos, vamos dizer assim. Não é coisa como se fosse uma história, não, tá? Mas à medida que eles vão pesquisando e comprovando os fatos, né? Então, o Dr. Ian Stevenson, ele publicou um livro, que em inglês é esse aqui. Quem que souber inglês pode falar para nós? Quem sabe? Ninguém, né? Que seria Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença. Esse livro aqui tem 2.300 páginas, nós vamos até pesquisar na internet, na verdade é 2.314 páginas, 2 volumes. Se não me falha a memória, nesse livro ele cita por volta de 250 casos. Então ele cita os casos e vai detalhando. Então, no detalhe, o volume de páginas foi aumentando, sem miséria. Então, qualquer pessoa pode pegar a pesquisa dele e ver se ele falhou na pesquisa ou não. Tá? Para passar por cima, ou muitas vezes vai pegar um caso e ir lá e fazer a pesquisa daquele caso também, para ver se o que o Dr. Ian colocou lá do relato do caso está batendo com o que ele encontrou. Isso que é ciência, né? Ok? Então, olha lá, são 2 volumes, 2.314 páginas. O cara pega um livro de 100 páginas e já está desistindo de ler, você imagina. Então, nele, né, nessa obra, procura a comprovação da reencarnação através das ditas marcas de nascença. O que seriam essas marcas de nascença? A pessoa aqui, quando viva, tinha uma marca que reproduz na criança que nasceu. Essa marca pode ser, por exemplo, provocada pelo desencarne dela, tá? Ou por alguma situação que provocou, dentro do que a gente pensa, uma certa impressão no perispírito, de tal forma que imprimiu no corpo seguinte. Deu para entender ou não? Ok? Então, que demonstra que as pessoas, além de trazerem marca e semelhança de um dos seus antepassados, obviamente já falecidos, traziam também inconfundíveis traços de sua personalidade. Então, não é só as marcas. Então, falava de gestos, modo de agir, de pensar, né? Expressar. Tão marcantes que faziam acreditar tratar-se do mesmo espírito agora em corpo diferente. Então, as pessoas que estão em volta daquela criança, não, só pode ser aquela. Ou só pode ser o meu avô, por exemplo. Entendeu? Tanta edificação, tantas coisas que a criança trazia do avô. E aí, inclusive, no avô, nós temos um caso aqui. Né? Então, um caso relatado pelo Dr. Stevenson é o seguinte. Trata-se do caso do pescador William George, membro da tribo dos Tlingits da Alasca, Estados Unidos. Em várias ocasiões, conversando com o seu filho e sua nora, ele, então George, né, ele diz que iria reencarnar como filho deles. Então está prevendo reencarnar. Né? E que seria reconhecido pelas marcas que traria no corpo. Então ele adulto tinha umas marcas no corpo, só quando eu nascer, eu vou levar essas marcas, vocês vão me conhecer que sou eu. Semelhante à que tinha no ombro esquerdo, então até o lugar, e na face do antebraço.
Em julho de 1949, olha aqui, esse fato interessante, porque lá vai ter repercussão lá na frente. Entregou a seu filho um relógio de ouro que estimava muito. Tipo assim, guarda que quando eu voltar eu quero de volta. Eu quero ele, deu para entender? Muito legal. Pedindo que eu conservasse para que eu retornasse de outra existência. No mês seguinte, William Jones saiu para pescar e desapareceu, sem que seu corpo fosse jamais encontrado. Então foi dado como morto. Né? Pouco tempo depois, sua nora engravidou e, a 5 de maio de 1950, deu à luz a um menino. Durante o parto, ela, a nora, sonhou que seu sogro aparecera e, quando voltou a si, depois do parto, esperava ver o sogro, talvez como um espírito, em sua forma adulta anterior. Mas o que viu foi um bebê robusto que trazia em seu corpo sinais exatamente iguais aos que o seu sogro tinha quando em vida. Fechou com a informação dele? Eu vou trazer as marcas. Né? E também nas mesmas regiões, nos mesmos locais. Né? A identificação dessas marcas de nascença levou os pais a chamar de William Jones Jr. À medida que o menino crescia, mostrava traços de gostos, aversões e aptidões semelhantes aos do... Isso é que a gente chama de tendências instintivas ou reminiscências do passado. Então, pode me falar assim, o Paulo foi um personagem anterior, eu tenho que fazer uma ligação da minha maneira de falar, de agir, de gostar das coisas, com esse outro personagem, senão não bate. Deu para entender? E vamos lá. Este, por exemplo, costumava virar o pé direito para fora, hábito que o menino também apresentava. Os traços faciais, então até o rosto tinha característica, né? A tendência à irritabilidade, o hábito de dar conselhos, o conhecimento de pesca, de barcos e dos lugares piscosos, de pesca, né, para pescar, era semelhante aos do avô. E o que é bastante estranho, o jovem tinha um incomum medo de água. Por quê? Morreu afogado. Pois é, mas morreu afogado. Até antes de morrer afogado, ele não tinha medo de água, não. Tá certo? Olha como o reflexo, né, de uma vida para outra. É fantástico. Hein? Ele saiu para pescar e não... Sim, então provavelmente morreu afogado. E quando ele renasceu, ele trazia aquele trauma da morte por afogamento. Ficou claro? Também era muito sério e sisudo com seus companheiros. Além dessas características, o menino mostrava marcante identificação entre a sua personalidade e a de sua avó. Dizia que a tia-avó era sua irmã e tratava os outros como se fossem filhos e filhas. Os parentes do avô eram irmã, né? Tia e tal. Quanto ao relógio de ouro? Um dia, sua mãe resolveu examinar as joias que a possuía e tirou-as, juntamente com o relógio, do porta-joias. Quando o garoto viu o que ela estava fazendo, agarrou o relógio dizendo que era seu. E só com muita dificuldade a mãe conseguiu que ele o devolvesse. Os familiares do menino, que foram cuidadosamente inquiridos, está vendo? O pesquisador foi lá e perguntou o que aconteceu para todo mundo, comparou os depoimentos, então não é assim. Aleatório, né? Afirmaram categoricamente que jamais, quer dizer, o menino jamais havia falado, aliás, a mãe havia falado sobre o relógio ou mencionado o relógio com o William Jones. Quer dizer, ele não tinha ideia do relógio. A primeira vez que viu, opa, é meu. É um caso fantástico este. Os detalhes pequenos, né? Mas são fundamentais. Às vezes os menores detalhes que fecham toda a situação, né? Eu peguei esse caso, eu tenho um livro que ele tem isso, mas eu peguei da revista Planeta Especial porque estava mais resumido, foi mais fácil eu tirar de lá do que do livro dele, tá? Mas ele tem um livro. 20 casos sucessivos de reencarnação, crianças e vidas passadas, ele tem uns 4 livros aí. Outro pesquisador que sempre se fala
Hermandra Nath Barnegê. Ela é mais conhecida, ou mais se fala Barnegê, Dr. Barnegê. Ele foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Realizou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembraram de suas vidas passadas. Cerca de 3.000 casos. Com mais 2.500 do outro lá, nós temos quantos casos? Só dos dois. 5.500 casos. Na época de eleição, vai aos institutos de pesquisa, pega 100 pessoas, entrevista, o resultado vai dar fulano vai ganhar. Uai, por que lá tem valor e aqui não tem? Deu para entender? Isso é dado estatístico. Tem que ter valor. Isso na época. Agora, hoje, eu acredito que o valor vai ser muito maior. Muito maior. E aqui nós estamos falando só de 2. Tá? Então, ele publica esse livro, né? Vida Pretérita Futura. E ele tem um outro livro com outro autor também, que eu não me lembro aqui o nome, mas ele tem um livro com outro autor. Então, assim, do livro, né? Os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir dizer nem histórias dos jornais. Histórias aqui que está falando é casos, ficção, tá? Histórias do que está falando aqui. Baseia-se em pesquisas que fiz através de rigorosos métodos científicos. Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à luz de várias hipóteses, tais como fraude, a captação de lembrança através de meios normais, pensamento, transmissão de pensamento, por exemplo, e a percepção extrasensorial. Então, veja bem, o que é um pesquisador consciencioso? Ele pega o caso, mas será que é isso mesmo? Começa, ó, será que não pode ser isso? Será que não pode ser aquilo? Deu para entender? E vai trabalhando só, não pode isso, não pode aquilo. Então, só sobra isso. É o caso dele, ó, só sobra a reencarnação para provar. Não é fraude, não é... Deu para entender? Todos eles têm essa preocupação, inclusive o Dr. Ian Stevenson também teve essa preocupação. Continua Barnegê. Durante anos, os pesquisadores parapsicólogos que estudam os casos de reencarnação têm sido considerados charlatães e seus estudos classificados como de efêmero valor. Efêmero é pouco valor, né? Mas, depois de mais de 25 anos de pesquisa neste campo, um tinha 50 e esse tem 25. Significativo. Em que estudei mais de 1.100 casos de reencarnação em todo o mundo e publiquei vários trabalhos sobre o assunto, a crítica diminuía e surgiu maior interesse. Então, à medida que os casos foram aparecendo, os que começaram a... Assim, é melhor ficar calado, que não vai dar certo. Né? E quando entra pessoas de nome, de destaque, e esses dois aqui viraram destaques mundiais. Quando você fala em reencarnação, em qualquer lugar, esses dois são citados. E todo mundo sabe quem é. Né? Os fatos que cada vez mais chegam ao nosso conhecimento são tão impressionantes que agora a comunidade científica passou a considerá-los como dignos de pesquisa. Tipo assim, ó, isso não pode ser fruto da imaginação de historinha de criança, porque as coisas, vários pesquisadores, várias cidades, vários países, então tem que ter uma coisa séria atrás disso. Então vamos começar a estudar isso aqui. Né? Então esse que é o ponto, ciência é isso. Barnegê, minhas pesquisas de 1/4 de século convenceram-me de que há muitas pessoas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais. Chamo esse tipo de memória extracerebral. Porque se você traz de outra vida, então é esse extracerebral desse cérebro de hoje. Deu para entender? Então só pode ser de algum cérebro para trás lá. Né? Porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembrança de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro, principal repositório da memória. Então, o cérebro hoje não podia produzir uma coisa que aconteceu lá atrás. O cérebro físico, né? Então tem alguma coisa aí que eles chamam de memória extracerebral para justificar isso. E essa memória extracerebral nós vamos dizer que é o espírito, ou alma. Né? Então é fato científico que ninguém é capaz de lembrar
o que não aprendeu anteriormente. E aí? Dr. J.B. Tucker. Esse aqui parece-me que substituiu o Dr. Ian Stevenson na Universidade de Virgínia. Tá? Então, ele também é psiquiatria infantil familiar na Universidade de Virgínia, departamento de personalidade e associado ao professor de pesquisa e ciências neurocomportamentais. O principal interesse dele é das crianças que parecem recordar, geralmente você disse, não afirma categoricamente, parece, evidência, sabe? Ele sempre trabalha dessa forma, né? E as lembranças pré-natais e do nascimento. Autor de outra obra, Vida Antes da Vida, que apresenta uma visão de mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação nos arquivos da Universidade de Virgínia. Então, somando o Stevenson e o Tucker, 40 anos de pesquisa. Então, são dados que eu acho significativos para ficar, não vou jogar fora. Não, calma lá, que a coisa é séria. Então, lá na universidade, que montou um acervo de 2.500 casos. Agora, um caso. Está relatado nesse livro, Reencarnação, Histórias Verdadeiras de Vidas Passadas. O autor Roy Steinman. Então, vai dizer o seguinte, ele vai falar o título mesmo do caso é A Pequena Mãe. Kumari Santideva, nascida em 1926 na Velha Delhi, lembrou-se aos 3 anos de sua encarnação anterior. Dizia que eu morava em Mutra e o nome de seu marido era Kedarnath, que se chamava Lud, ela, né? Cuja morte se deu durante o parto. Então, durante o parto dela, a mãe morreu. Escreveu na Kedarnath que confirmou que havia perdido a esposa em 1925. Então, fechou. Passou o período de 9 meses, né? Ele pediu ao primo Lau, então Kedarnath pediu ao primo, pessoal, vai lá para visitar Santi, que o reconhece primo do marido ao ver. Presta atenção. Uma pessoa chega lá, você fala assim com ela, ó, você é primo do meu marido. A primeira vez que a pessoa via outra, cara. E uma criança de 3 anos. É isso que a gente tem que mostrar. A coisa é muito mais séria que as pessoas possam imaginar. Os casos que tem, fantásticos, né? Vamos lá. Tempos depois, Santi foi a Mutra, então foi na cidade do suposto marido, com um grupo de pesquisadores. Ao chegar a cena para algumas pessoas que identifica como a mãe e o irmão do marido. Ó, mais um caso. A primeira vez que conversa, ô sogra, ô... Que é isso, meu? De onde? Onde? Mais interessante ainda, desembarcar do trem, fala com eles não na língua hindu que ela aprendeu em casa, e sim no dialeto local, que ela não tinha aprendido. Você não reproduz algo que você não aprendeu. Foi falar lá? Alguém consegue? Então, veja bem, agora estou a ressaltar. Os detalhes pequenos são fortes. Não, é pequeno, dentro da história é pequeno, um detalhe pequeno, mas é forte demais para você julgar que não é reencarnação. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Então, ele mostra sem nenhuma dificuldade o caminho até a residência de Lud, que era o nome dela, aonde ao chegar identifica pelos nomes os 2 filhos. Primeira vez que vê as 2 crianças, meu filho. Só não sabendo o nome da criança cujo parto lhe custou a vida. Tem lógica. Né? Diz que havia um poço no terreno, fato confirmado quando foram ao local identificado. Kedarnath, que eu sou suposto marido, perguntou a Lud onde ela havia escondido alguns anéis pouco antes de morrer. É o marido, o suposto marido. Ok? Ela diz que ele estava enterrado em um vaso no jardim da casa antiga. Fato confirmado pelos pesquisadores.
Fora a questão de Lourdes, reconhecer os parentes, mostrar o caminho para casa, mencionar o nome dos filhos e até o extraordinário fato de falar o dialeto local, que não aprendera. Tem um detalhe muito importante relacionado aos anéis, que é o caso de identificação. Quem sabe onde os anéis estavam a Nucirela? Então, ela é a única pessoa na face da Terra que teria conhecimento exato do local onde os anéis foram escondidos. Era quem, porque ela era, né, que colocou lá, né? Logo, se Lud sabia que estavam no vaso, a lógica diz que é pelo fato dela mesma, quando viveu o seu personagem anterior, os ter enterrado no vaso. Simples assim. Esse aqui eu não falo. Então, os detalhes aqui muito interessantes, que não tem outra explicação. Não tem. Né? Então, veja bem, então eu estou mostrando alguns casos registrados. E os outros? E os outros? O que terá nos outros? Né? Então, é uma coisa muito mais séria que possa imaginar. Muitas vezes a pessoa fala assim, a reencarnação não existe, muito mais pelo lado religioso, mas e o lado científico, nós vamos desprezar? Não é por aí, o caminho não é este, né? Recordação induzida a vidas passadas. O que é recordação induzida? O pesquisador coloca a pessoa ou num transe profundo, ou em hipnose mesmo, e fala assim, volta, a pessoa vai voltando. Volta no vento da mãe, depois, pum, cai numa outra vida e vai que vai. Ok? Então, nós estamos no caso espontâneo, se a criança lembrou de forma natural, e aqui os casos que as pessoas são levadas ao passado. São técnicas diferentes, e pesquisas diferentes. Aqui, o primeiro desse é Alberto de Rochat. Ele é autor dos livros As Vidas Sucessivas. É considerado o pioneiro da área, então. Foi com essa obra que praticamente lançou os fundamentos da técnica de regressão de memória. Entre 1903 e 1910, pesquisou 18 pessoas, levantando não apenas a questão das vivências passadas, mas numerosos aspectos complementares e subsidiários que ainda permanecem à espera de mais amplas e profundas pesquisas. Então, nós temos no campo da TVP, Terapia de Vidas Passadas, o TRVP, Terapia Regressiva à Vivência Passada. Podemos citar os pesquisadores. Dr. Patrick Drouot, físico francês, doutorado pela Universidade de Columbia de Nova York, autor dos livros Reencarnação e Mortalidade e o livro Nós Somos Todos Imortais. Doutora Edith Fiore, norte-americana, doutorada em Psicologia pela Universidade de Miami, autora das obras Você Já Viveu Antes e Possessão Espiritual. Possessão espiritual, está falando coisa de espírito. Né? Doutora Ellen Wambach, psicóloga norte-americana, autora de Recordando Vidas Passadas. Brian Weiss, parece que pronuncia assim. Esse aqui é muito conhecido, né? Muito conhecido. Psiquiatra neurologista norte-americano, então, coluna da universidade, né? Ele é professor catedrático dos mais conceituados hospitais universitários norte-americanos, que é o Mount Sinai Medical Center, e autor dos livros Muitas Vidas, Muito Mestre, esse é o mais famoso, né? Só o Amor Real, A Cura através de Terapias de Vidas Passadas e A Divina Sabedoria dos Mestres. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 autores. E os livros vêm igual água. Trabalhos sérios, pesquisa séria que não tem. Bom, agora nós podemos tentar buscar a confirmação da realidade da regressão. Ou seja, o que é regressão? É alguém te induzir você voltar ao passado, ok? Bom, então, um primeiro fato seria o mapeamento das ondas cerebrais. A revista Isto É,
de julho de 2002, na reportagem titulada De Volta ao Passado, encontramos a informação de que pesquisadores do Instituto de Terapia Regressiva de São Paulo fizeram um mapeamento de ondas cerebrais de pacientes em regressão para saber qual ou quais seriam as áreas do cérebro que estavam em atividade naquele momento. Deu para entender, então? Então, colocaram o punhado de eleitor das pessoas, levaram em regressão. Quais as áreas do cérebro que está em movimento? E aí sabia se era real ou não. Né? Assim, alguns pacientes foram submetidos a uma tomografia com emissão de radiofármaco, que é o método SPECT, cujos exames foram analisados pelo método Andrei Neuberg, especialista em estudos modificados de consciência da Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos. Então, o que tem hoje de ciência, assim, de cada área do cérebro corresponde a alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, se fosse imaginação, então uma área do cérebro tinha que funcionar para a imaginação, não para a realidade. Deu para entender ou não? Então é isso que eles estão querendo dizer. Ó, dependendo da área que está agindo aqui, não, isso aqui é real. Ah, não, está aí nessa outra. Não, isso aí, ó, está inventando. Ok? Então, isso, em cima disso, eles trabalharam, né? Buscando saber qual a hora que está a atividade. Então, esses estudos revelaram que as áreas do cérebro mais requisitadas durante a regressão de memória são o lobo médio temporal e as áreas, né, do lobo pré-frontal esquerdo, que respondem, então essas duas áreas respondem pela memória e pela emoção. Então, o mais interessante é que, ao reviver o passado, a emoção vinha junto. E emoção forte. Então, o cara fez o quê? Que é um fato real. Você não vai ficar todo emocionado com imaginação. Né? Então, é fantástico esse trabalho, né? Ou seja, não é fruto da imaginação. Se o paciente estivesse criando uma história, o lobo frontal seria acionado e a carga emocional não seria tão intensa. Explica um dos pesquisadores, né, citado na revista. Disso podemos concluir. Então, veja bem, o que é regressão? Então, nós temos a vida atual, os fatos comprovados. Então, se eu só volto no tempo, eu tenho várias informações que podem comprovar o que eu falei. Ah, estudei no grupo tal. Você vai lá no grupo tal, na cidade tal. Ah, lá o registro do Paulo aqui. Deu para entender? Então, nós temos como comprovar. Se aqui eu em regressão, eu comprovo daqui, o de cá, porque eu não tenho fatos para comprovar, dados para comprovar, é fruto da imaginação? Se o de cá é verdadeiro? Deu para entender ou não? É um método de trabalho. Ou se aqui for falso, cai falso. Tudo bem. Concordo. Mas se aqui é verdadeiro, por causa o de para trás, que eu não tenho os elementos lá, o grupo lá que registrou o nome do Paulo lá, só porque não é verdadeiro? Então você tem que pegar um certo histórico para chegar a uma conclusão. Ó, esse relato aqui é verdadeiro, porque tudo que ela falou dessa vida bateu. Então o outro tem que estar batendo também. E quanto mais a gente avança no tempo, mais nós temos registros. E mais fácil vai ficar de comprovar. Deu para entender? Lá atrás não tinha muita preocupação de registros. Agora, à medida que o tempo vai passando, nós encontramos registro para todo mundo. Certidão de casamento, certidão de batismo, de diploma de admissão. Ai, lá em casa, hein? Lembra, né? De admissão. E vai, esses detalhes que tem, né? Todo mundo tem. Então, se os fatos da vida atual são comprováveis e aceitos como reais, ou seja, como que o indivíduo tem realmente, em regressão, viajado no tempo, por que somente os períodos anteriores à vida atual seriam o fruto da imaginação? Só porque, na maioria das vezes, não podemos comprovar? Mas, se os fatos da vida atual foram retirados da memória do indivíduo, por que os outros não seriam? Já que o método aplicado no procedimento é o mesmo? Entendendo? Porque essa regressão que você está falando, ela pega o fato da vida atual, é isso? E pega o fato da vida anterior. A
pessoa ela vai falando coisas da vida que aconteceram nessa existência. E de outras anteriores. Então, o que está falando assim? Se o que você falou da existência está fechando, está batendo com a realidade, por que o que os outros que você não tem os documentos para provar seriam falsos? No processo de regressão, né? No processo de regressão. Claro aí, gente? Esse é fundamental, isso aí. Isso eu não sabia. Então, quando a pessoa está nesse processo de regressão, ela fala coisas que aconteceram nessa vida. Depende, não é assim. Vamos dizer assim, depende do que o cara está pesquisando. O pesquisador de reencarnação, ele vai partir dessa vida e vai voltando até cair numa vida anterior. Mas um psiquiatra que vê que você tem um problema, você quer ser, sei lá, instrutora de natação, mas você morre de medo de água. Aí você vai no psicólogo e fala assim, Raquel, você vai na sua vida onde você teve esse problema de água. Pum, você cai lá. Ah, numa vida passada você morreu afogado. Aí começa. Quando você volta, olha que interessante, quando você volta para a realidade atual, o medo acaba. Por que acaba? Teoricamente não aconteceu nada. Mas ao reviver o passado e voltar, você tem consciência que você está vivo. Aí perde o medo da morte. Claro? Então, entenderam isso aqui, gente? Isso aqui como dizer, são questionamentos filosóficos que te levam a uma conclusão. Ok? Te levam a uma conclusão. Agora sim, nós temos um caso, que esse caso registrado pela doutora Helena Ambar no livro Recordando Vidas Passadas. O que ela fez? Ela pegou 1.088 pacientes e foi julgando esses pacientes em várias fases da história da humanidade. Esteja no ano 2000, no ano 1500, e foi levando. Ok? Época que ela escolheu aleatoriamente, pum, sem nenhum motivo específico. Bom, depois, o que ela concluiu dessa pesquisa? Se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. Ou seja, se for fantasia, algo que você tem conhecimento, você reproduziu, inventou, criou ou relatou. Né? Quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro, opa, então você tem uma coisa que é verdadeira, mas o que você viu lá não está batendo com o que é verdadeiro aqui. De onde que tem isso? Tem um caso interessante no livro A Volta, que conta o caso de James, esqueci o nome, James Jr. Então, ele tinha uma tendência muito forte para aviões. Então, o menino pequenininho chegava assim no museu, descrevia o avião, esse é tal, do ano tal e tal, e o pessoal falava. Então, ele falou que ele estava num porta-avião, que tinha um certo tipo de avião, que historicamente não podia estar nesse porta-avião. Deu para entender ou não? Então, estava negando a realidade histórica. Certo? Então, o que ele estava falando estava negando a realidade histórica. Mas o pai dele, que não está muito acreditando nas falas dele, ficou meio implicado, começou a pesquisar daqui, pesquisou de lá, até que descobriu que aquele navio, o porta-avião, carregou esse avião que falou que tinha em secreto. Ninguém sabia. E aí? É um caso fantástico. É pequeno, esse livro, inclusive, você pode comprar, que vale a pena. A Volta. A Volta. É James ou qualquer coisa assim. Muito interessante. E o pai, assim, não acreditava de jeito nenhum, pesquisa daqui, junta com os companheiros de guerra de lá, e não sei, ele morreu na guerra, caindo do avião, né? Então, contou o caso do porta-avião, que carregava um tipo de avião. Eu disse, não, mas isso não bate. Historicamente, esse porta-avião nunca carregou esse avião. Carregou sim, porque era em segredo, é secreto. E aí, como é que fica? Olha lá. Deu para entender? Então não tem jeito. Então, quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro, e não obstante, após cuidadosos estudos, se revelam exatas ao caso, né? Tende de rever o conceito de que a rememoração das vidas passadas é fantasia. Então, nós temos que mudar o conceito.
Nessa regressão, ela procurou identificar 7 fatores. Por exemplo, você está lá no ano 2000, qual a classe social que você pertence? A que raça você pertence? A época ainda tinha esse negócio de raça, tá, gente? É conceito antigo, tá? Qual sexo? É homem, mulher, o que você era? Que roupa você usava? Porque a roupa que você usava identifica a época. Que calçado? Calçado também. Alimento também. E prato que usava também. Tudo levantou, tabulou tudo, fechou com o histórico da humanidade. Os 1088 casos. 1088 pessoas estavam mentindo, fantasiando e bateu com a história? Qual a chance? Hein? Não tem como. Inclusive na parte do sexo é interessante, porque entre homens e mulheres ficou variando entre os 50% mesmo, histórico. E aí? E que você vai saber? Todo mundo tinha, por exemplo, se todo mundo combinar, nós vamos contar os tempos para fechar com a história, beleza. Ninguém sabia de nada. Ninguém combinou nada com ninguém. E, para saber que no ano 2000 eu estava comendo em prato de quê? Com a mão, que paneira de... Não tinha jeito. Alguém sabe? Vestiu o quê? Calçava o quê? Deu para entender, gente? Então, são dados interessantes, porque isso é pesquisa, é dados científicos. E vou discutir isso. Tá, tudo bem, você pode discutir. Apresente os seus dados para derrubar isso aqui. É muito simples. Ou pega a pesquisa dela, trabalha em cima dela e prova que ela errou na avaliação dela. Mas não é, eu não creio em reencarnação porque não está na Bíblia. Isso não vale. Ok? Então ela tabulou isso aqui. E falou, aqui, por exemplo, no caso, classe social. Então aqui seria percentual, né? E aqui os períodos. E aqui, então, por exemplo, a classe, nível inferior. Então, o nível inferior da classe social representa o quê? O maior segmento dos personagens que foram botados no passado. Deu para entender ou não? Ou seja, não é todo mundo rico, rei, rainha, não, tá? É gente pobre, pedreiro. Entendeu? Isso também é uma coerência, porque no passado, né, a gente sabe que a classe superior é sempre maior do que a classe. Sim, é isso, é o que ela falou, fecha com a história. Né? E a classe aqui dos pontilatos que é superior, olha aqui, ó, menos de 10%. Quando chegou muito, chegou a 10%. É fantástico esses dados. Ó, distúrbio de sexo, igual eu falei, ó, aqui, ó, em volta dos 50%, tá vendo aqui? Que é o histórico da humanidade. Quem ia imaginar isso? Tipo de roupas usada em vidas passadas. Pontilhado. Peles de animais. Começa forte, vai caindo até... Alguém usa pele de animal? É óbvio que nós matamos um animalzinho, fazemos um casaco assim, mas eu estou falando vestir mesmo, né? Todo mundo vestir de pele de animal, né? Hoje só os ricos fazem isso. Roupa da peste. Aqui começa de 50% e mantém, volta para 50%, que é essa roupa comum, né? Vestidos ou calças, que é os pontinhos. Começa de nada, praticamente, vai crescendo. Olha a revolução industrial aqui. Nós temos só roupa pronta, praticamente. Vestido, calça, tudo pronto. Fechou com a história da humanidade. É por isso que eu tinha que trazer. Não podia ficar só naquilo que tinha passado, porque isso aqui solidifica tudo que eu passei para trás. Porque eu estou mostrando uma realidade praticamente desconhecida da maioria das pessoas, porque as pessoas não são pesquisadoras, tá? É só de ouvir dizer, alguém falou e está aceitando. Não, você tem que ir lá.
Lá em casa, hoje eu não tenho, porque acabei doando alguns livros, mas livros de reencarnação que eu pesquisei, quase 100, 95, por aí, de livros de reencarnação. Então, tudo tem sentido quando você pega essa parte científica. Tipo de calçado. Pés nus, tracejado. Ó, começa assim e tal, e vai cair. Sandálias, peles e coisa. Pontinhos. Começa aqui e tal, e cai também. E sobe o quê? Sobe o quê? Um cai e o outro sobe. Tá vendo? É o quê? Revolução Industrial de novo, cara. Outras pesquisas ou fatos que comprovam a reencarnação. Esse exame prosopográfico é a análise que faz do rosto de uma pessoa. Ok? Então, são vários pontos que a pessoa, que os analistas percebem, para comparar com um retrato ou com uma outra coisa, entende? Pega uma situação para comparar. Tipo o quê? Aí pega o exame, não, mas isso aqui o rosto é o mesmo. Alguns casos, a pessoa sai com a mesma feição da vida anterior. Julgar mesmo, de achar que é. Nos casos de reencarnação muito rápida, desencarnou aqui, reencarnando imediatamente. Então, como se diz, o perispírito está todo impregnado aquele perfil anterior, que não muda muito, então imprime no outro corpo. E imagino, não estou afirmando que é, ok? Aqui é ela aqui, ó. Então, se pegar aquele exame, você vai ver que muitas coisas características, muito próximas. Não sei. Minha vida na outra vida. Pode ser que tenha um caso desse falado. Eu não lembro, assim. E como é que você explica a genialidade? Sem a reencarnação? Hein? Impossível. Não tem Se como. não for com a reencarnação, é privilégio. E é aí que é o ponto. Deus fala assim com as pessoas? É aí que tá, né? Não faz. Não é? Então aqui nós temos o... Como é que chama aqui? Gregory Robert Speech. 13 anos. Então é uma mentalidade, uma linha de raciocínio muito precoce para a idade. O cara é um gênio mesmo. QI assim, altíssimo. Aos 14 meses, 1 ano e 2 meses. Hein? Caraca, meu. Resolvia problemas simples de matemática preferida. Aos 10 anos começava a graduação e, sei lá, no colégio lá em Washington. E já estava, não, vai para lá que aqui você não dá certo. Entendeu? Esse é um caso, mas a quantidade de gênios espalhados por humanidade afora é absurda. Voltando. Nós não conseguimos produzir nada que nós não tenhamos aprendido. Se ele tem um QI elevado, é porque tem um conhecimento elevado. Concorda? Então, se ele está trazendo para aqui, porque ele aprendeu em algum lugar, ou somou isso em algum lugar. Somente pela reencarnação é que se tem uma explicação lógica. O artigo, só a reencarnação pode explicar, publicado na revista Espiritismo e Ciência, não sei, essa revista não tem circulação mais. Vai falar da pesquisa do Dr. Ribamar Tourinho, lá de Teresina do Piauí. Ele é médico clínico, pediatra, psicoterapeuta, é referência nacional na área de reequilíbrio
do emocional com as fantásticas técnicas de psicologia transpessoal e PNL, que é programação neurolinguística. Ele realizou uma pesquisa bem interessante. E seria de grande utilidade para médicos, psicoterapeutas e enfermeiros, caso tomasse conhecimento dela e se dispusesse a usá-la. Ele começou a trabalhar com regressão de memória. E na regressão de memória, na vida atual, ele começou a perceber que as crianças, aliás, no tempo que você era criança, você deu notícia de coisas que aconteceu lá. Ou assim, como assim? E começou assim, aí começou. Será que as crianças entendem? Cismou de conversar com as crianças. Ele trabalhava no hospital de prematuros, começou a conversar com as crianças. Vamos ver. Então tudo surgiu conforme ele relata em razão dos fatos que ele apresentava como quando da aplicação de regressão à vida intrauterina, regressão à vida intrauterina, só dentro do ventre. Ele não ia, ok? Então seus pacientes, ao utilizar essa técnica para levar seus pacientes às experiências vivenciadas quando ainda estavam abrigados no ventre materno, ele verificou que várias pessoas relataram fatos ligados àquele tempo, demonstrando terem conhecimento do que estava acontecendo ao redor delas. Deu para entender ou não? Estava dentro do ventre e ele sabia que estava... A pessoa adulta fala assim, volta quando você está do ventre da mãe. Aí ele volta lá, né? Mentalmente, vamos dizer assim, e relata coisas que aconteceu quando ele estava lá dentro. Um caso que despertou a atenção foi o de um cliente que descobriu que sua mãe não era sua mãe biológica, tendo inclusive dado a estampa da roupa da parteira, pois havia nascido em casa. Falou de sua profunda dor ao ser entregue à sua mãe adotiva e não à biológica. Olha você, sentiu dor. Isso é interessante. Porque nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos perto das senhoritas grávidas. Porque a criança pode captar tudo. Ah, eu queria um homem, é mulher. Deu para entender? Isso não. O que Deus dá é melhor, tá? Tudo influi. Tudo influi. Né? Muito interessante o caso dele. Nós vamos trazer um relato dele aqui. Vamos ver. Então, relatando a sua mãe adotiva, ela confirmou tudo que ele havia vivenciado na regressão. Olha para você ver. Então, ele descobriu que a mãe foi lá, apertou o santo dela. Falou, não, é isso mesmo, aconteceu isso, assim, contou. Tudo fechou com o que ele vivenciou. Ele não sabia disso. Nada. Ele não sabia disso. Que a mãe dele não era a biológica. Diante desses fatos, o Dr. Ribamar passou a ter certeza que os fetos captam pensamentos e sentimentos das pessoas e também percebem as ações que ocorrem à sua volta. Resolveu então tirar a prova dos 9. Como era responsável pela área de prematuros na maternidade Evangelina Rosa, em Teresina, Piauí, tinha campo para realizar uma pesquisa visando obter resposta. Foi muito simples o que fez. Chegava perto de uma criança prematura e, conversando com ela, dizia que estava muito feliz em recebê-la, que lhe desejava pronto o restabelecimento da saúde, que realizava uma pesquisa e gostaria que ela ajudasse. Você me ajuda aí, meu? Dá forcinha aí. E aqui ele conversando. Então ele fala assim, tal, beleza, tal. Se você estiver me entendendo, mexa com o bracinho direito. Mexi. E aí? Abre a mão, mexe com a perna, direita, esquerda. A criança abria. Todas. Mas como é que a criança sabe falar tudo isso? Hein? Como é que a criança entende o tudo isso? A questão... Não, a questão do aprendizado, porque essa criança nasceu no Brasil. A língua é fácil. Tá? E o que prova
dentro desse caso, se eu estou conversando com a criança que é feto e ela entende, é que ela já sabe de algum momento para trás. Ela tem essa informação. Deu para entender? Isso que é o mais importante. E mais, se sabe o que é direita, esquerda, que é pé, mão, braço, mais informação ela tem. Ficou claro? Então não somos uma página em branco. Jamais. Jamais somos página em branco. Isso é lendas urbanas. Então, ó, após dizer essas coisas, pedia, por exemplo, para mexer a perninha direita, embora variasse o tempo de resposta, todas elas o respondiam com os sinais solicitados. Pediu a alguns pais que fizessem o mesmo. Eles obtiveram igual resultado. Duvida? Tem um vídeo na internet, eu te dou o endereço. Você vai lá e olha. Está lá, ao vivo. Ele ao vivo fazendo. Ele divulgou essas informações. Aqui, ó. Divulgou essas informações ao pessoal da enfermaria, que passou a conversar com os bebês prematuros, especialmente quando precisavam fazer alguma aplicação ou lhes dar algum remédio. Ó, esse remédio, para você sair mais rápido do hospital, vai te fazer um bem danado. Deu para entender? O que se constatou foi surpreendente. As crianças tiveram uma resposta mais rápida ao tratamento e iam para casa mais cedo do que era de se esperar. Hã? Como é que é? Gente, é isso que eu digo assim, os médicos e enfermeiros devem saber disso. A forma de tratamento para os prematuros, principalmente, ia mudar. E qual o objetivo? Iam curar mais cedo. Menos custo do hospital. Ou para o pai e para a mãe também, né? De repente é o pai e a mãe que estão bancando. Se não for o serviço de saúde, então para a sociedade isso é um alívio. Né? O Dr. Ribamar apresenta para corroborar a sua pesquisa o depoimento do obstetra, Dr. Fernando Trindade, do Hospital Promorar, no qual ele narra, então propriamente vai narrar no vídeo em questão, que uma mãe estava em trabalho de parto, que tinha tudo para correr normalmente, separou aqui, porém, no momento expulsivo, houve uma parada de progressão. Então, você está lá, a mãe, um parto normal, tudo ia bem, até que chega no ponto, pum, parou. Aí conta, então, o médico, né? Lembrou-se da técnica do Dr. Ribamar e resolveu conversar com o bebê. Né? Dizendo que ele precisava nascer, pois se isso não ocorresse, ele teria que tirá-lo à força, passando-lhe um ferro na cabeça, que é o fósforo, que isso poderia doer muito. Daí pediu a ele que ajudasse. Tendo aguardado uns 2 minutos, foi quando se deu uma rotação da cabeça, não sendo necessário tirar a força. E aí? Entendeu o recado ou não? Gente, é um caso assim, fantástico. O interessante relato é que a criança tinha a mão no rosto. Então, a mão no rosto que bloqueou a saída. Então, ela tirou a mão, sai fácil. Né? O que levou o Dr. Fernando a crer que ele mantinha essa mão um pouco mais assim, o que pedia a rotação. Termina o relato dizendo que tinha certeza de que o fato de conversar com o bebê foi que resultou no parto sem maiores complicações. Então, o próprio médico não aconteceu por isso mesmo. Até que o Dr. Ribamar. Aí, ó. Essa é a capa do vídeo. Está na internet. Procura no YouTube. Comunicação com recém-nascidos, está lá. Está lá ainda. Vídeo aí do 26 minutos. É rapidinho. Fantástico. Fantástico. Sugere que o pediatra, tá certo? Pode falar, você tem que assistir esse vídeo. Fantástico, fantástico.
Fantástico. Assista, vocês vão ver. É um que vocês vão ajudar a divulgar. Principalmente o pessoal da área de saúde, né, ligado à criança. Fantástico, fantástico. Nossa, eu nem calculo. E ele tem uma vozinha mansa, assim, ele é bom de papo também. Aceitação por cientistas, o primeiro passo para o conhecimento da ciência. Porque, na verdade, a ciência, ela não tem um instituto ou não é um ente para falar assim, não, eu aceito. Deu para entender? Aceito ou não aceito isso ou aquilo. O que a gente fala que a ciência aceitou? É um cientista aceitou, o outro, de a pouco a comunidade está aceitando, então, a ciência aceita. Então, é isso que vamos mostrar, que já está gente começando a aceitar. O indiano Amit Goswami, um dos mais importantes físicos da atualidade, mostra por que a reencarnação é um fenômeno que merece ser investigado pela ciência. A revista Planeta, 2006, a reencarnação em ciência, físico quântico tenta explicar a vida após a morte. Aí pergunta para ele, assim, em sua balizada opinião, a reencarnação é científica? A resposta é um retumbante sim. Pense. Os dados sobre a reencarnação dão evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Além disso, o propósito da ciência é levar as realizações, experiências e sabedoria das pessoas ao cenário público, por meio de teorias e experimentos em desenvolvimento dos quais todos podem participar e todos julgam úteis. Creio que o modelo que estudamos aqui cumpre esse propósito. Ou seja, o cientista analisa, depois joga para o público. Opa! E aí? Doutor, aliás, cientista, professor do CAS, Departamento de Filosofia da Universidade de Brown, da Associação Americana de Filosofia. Sendo ou não verdadeira, a pluralidade das vidas na Terra, a reencarnação, é algo perfeitamente coerente e compatível com inúmeros fatos existentes até hoje. 5.500 fatos que eu contei, né? Relatados, dos 2 pesquisadores. De todas as concepções que explicam o significado da humanidade na Terra, a hipótese da reencarnação, que compara cada vida da pessoa a um dia na escola, é a única que faz realmente sentido. Senão, como explicar que uma pessoa nasce um gênio, olha a genialidade que nós colocamos lá, e outra tola, uma é bela e a outra feia, uma é saudável e a outra tem deficiências? O conceito de renascimento na Terra, talvez após o intervalo em que o indivíduo possa se esquecer do que viveu e manter somente a sabedoria que adquiriu, nos permitiria crer que realmente existe justiça no universo. Ou seja, para explicar o que está aí, só desse jeito. Senão Deus não é justo. Dr. Hernando Guimarães Andrade. Então, foi o único pesquisador brasileiro da reencarnação. Tem um livro sobre a reencarnação no Brasil, de casos, um livro de casos. Mas ele estuda isso aí em outras obras. Deste modo, o que ele diz aqui, deste modo, queira ou não crer em tal possibilidade, já pode estar na dependência de achar-se bem ou mal informado acerca do avanço das pesquisas científicas realizadas também neste campo de investigação. Então, se você acreditar ou não, é questão de você estar atualizado ou não, diante do conhecimento científico que nós temos. Né? Não nos parece mais tratar-se de uma questão de posição doutrinária, e muito menos de uma questão de bom senso. Daqui para frente são os fatos, e não apenas as opiniões pessoais que deverão pesar na avaliação das conclusões acerca da sobrevivência da alma. Na mesma obra, um pouco mais à frente, ele fala o seguinte: mas não queremos, com essas citações, insinuar que a ideia da reencarnação tenha como principal evidência as tradições históricas e a sua aceitação em uma ampla área da humanidade. A reencarnação é um fato biológico, então um fato natural, que está sendo atualmente verificado rigorosamente pelo método científico.
bem legítimos e absolutamente independentes das circunstâncias regionais e histórico-religiosos atrás mencionados. Ou seja, quem está falando assim, é questão científica agora, não tem nada de religião não, no meio não. Nada a ver. Aqui é a lista. Só desse trabalho. E tem lá no meu site esse e-book, que é de onde eu tirei isso. Disponível, quem quiser é só entrar e baixar. Bom proveito, se tiver alguma coisa errada, por favor, me avise. Eu te passo. Eu que agradeço.